Eu sou Tereza Anísia Guerra Cavalcante, sou psicóloga, logoterapeuta e atendo aqui na Clínica Vida Logos. Eu atendo crianças, adolescentes, adultos, faço acompanhamento parental, também supervisão para psicólogos, que são logoterapeutas. No atendimento de psicoterapia para criança ou para adolescente, sempre eu incluo um atendimento mensal para acompanhamento parental, para potencializar e fortalecer essa conexão entre pais responsáveis e a criança, porque o trabalho do logoterapeuta infantil e de crianças e adolescentes é fortalecer esse encontro autêntico com os pais e trabalhar com os objetivos terapêuticos da criança, levando em consideração aquilo que os pais estão trazendo, para poder colaborar e ajudar essa criança a realizar o que é significativo e faz sentido para ela. Eu atendo crianças a partir de 5 anos e muitas vezes o que é trazido, né, é o que os pais buscam, um acompanhamento para os seus filhos, pode ser motivo de medo, alguma dificuldade de aprendizagem, bullying, alguma situação de ansiedade, depressão. Às vezes a criança está bastante com irritação, uma forma opositora de lidar com os pais, enfim, várias questões, medo de dormir, medo de cachorro. E também tem pais que trazem seus filhos para desenvolver tanto habilidades como capacidades que possam aprender a reconhecer a si mesmas, né, os sentimentos, e às vezes está passando por situação de luto. Então, aprender a lidar com as adversidades da vida. Atendimento para crianças e adolescentes, sempre eu oriento para os pais. Inicialmente, viriam os pais ou o responsável ou a responsável pela criança, pois é feita uma entrevista, né, um contrato. Então, esse momento é importante estar os pais, até para entender o contexto da criança, saber como é que está a rotina dessa criança, e aí muitas vezes os pais já saem com algum tipo de direcionamento, né, para poder colaborar com o desenvolvimento dessa criança ou desse adolescente. Tem casos, né, que os pais trazem alguma dificuldade de como conduzir a educação desses filhos. E aí pode ser ter o acompanhamento parental consentido. Então são 10 sessões com esses pais, inicialmente, para poder ter um plano de acompanhamento para esses pais para desenvolver práticas que realmente conduzam essa criança a ter uma educação significativa, uma educação em que fortaleça, né, a dimensão emocional dessa criança e o desenvolvimento dessa criança de uma forma plena. O processo terapêutico é bem particular, é único. Cada criança ela tem seu processo de desenvolvimento. Então na terapia não tem um tempo determinado. Existe a partir do momento que vão sendo realizados os objetivos da criança, e quando eles são atingidos, aí mais adiante pode ser feito o processo de alta. O que pode acontecer? A criança no processo terapêutico, alguns pais chegam, né, e falam, nossa, entrou na terapia, a terapia não está funcionando, enquanto sim está funcionando. A criança acaba tendo um comportamento considerado um mau comportamento da criança. Às vezes a criança fica mais irritada, chorona, ou às vezes tem uma forma diferente do comportamento. E aí o que eu falo para os pais? O que acontece? Um guarda-roupa, para poder organizar esse guarda-roupa, a gente precisa tirar, então tem aquela desorganização para depois escolher as peças que fazem sentido estar no guarda-roupa ou não, né? Aquelas que eu quero usar, as que eu não quero, aquela que não cabe mais para esse momento de vida. Então, o que acontece? Acontece essa desorganização com a criança, mas com o passar do tempo, essa criança vai se apropriando e buscando as novas formas de lidar com as situações, circunstâncias e com as próprias emoções. A criança ela é uma pessoa, né? Então, o vínculo terapêutico ele é único, né, particular. Uma forma que eu atendo uma criança, ela nunca é igual com a outra, porque cada criança ela tem sua personalidade, né, sua forma de ser. Então, tem crianças que elas gostam mais de atividades, né, de atividades mais direcionadas, já outras não, preferem ter a liderança em algumas atividades. Então, e outras é meio termo, né, e às vezes em algum momento gosta mais de atividades direcionadas e outras não. Então, é feito o trabalho de forma personalizada para o seu filho.
Então, existe esse tipo de forma de atendimento. É uma atividade personalizada para a criança. Eu já fiz atendimento online, né, com crianças, e o processo de alta das crianças aconteceram, duas crianças aconteceram isso. O processo de alta terapêutica foi de forma online, pois essas crianças estavam no presencial e aí foram ser atendidas no online. Já estava assim, processo de alta de 15 dias, essas duas crianças. Mas eu vou contar um dos casos, né, me foi permitido pelos pais para contar, claro, mantendo o sigilo, né, que existe. Enfim, um caso em que a criança ela tinha sido diagnosticada como tivesse transtorno opositor desafiador. Só que com o passar do processo, foi visto que na realidade não era isso, pois essa criança, ela na escola, ela não tinha essa postura opositora, era mais algo relacionado aos pais. Os pais tinham um vínculo com essa criança. Durante os atendimentos, essa criança, ela descobriu o que fazia sentido para ela, o que ela buscava, né? E foi feita uma atividade e ela se propôs a realizar esse objetivo terapêutico dela. Então, a partir daí, ela não teve mais a postura opositora com relação aos pais, né? Pelo contrário, ela começou a ter uma postura mais... Os pais também, né, reconheceram e perceberam, a partir do acompanhamento parental, adotaram posturas onde existe um equilíbrio entre firmeza e gentileza, né? E aí teve uma postura para educar com sentido, enfim. Aí eu vou falar o que realmente aconteceu, assim, que foi interessante, é que esses pais, eles tinham um vínculo com essa criança, mas na realidade essa criança não tem clareza com relação às regras de casa. E aí os pais decidiram por eles mesmos, né, fizeram um acompanhamento parental, colocar as regras para essa criança, o que eles esperavam, né, como valor dessa criança. Eles colocaram regras para essa criança, que não estava claro para essa criança. Aí foi colocado atrás da porta, e essa criança mostrou as regras. Aí eu perguntei, e aí, o que é que você acha dessas regras? Ele disse, eu acho bom, porque agora eu sei o que eu posso e devo fazer para com meus pais. Né? E um dos objetivos terapêuticos dessa criança, ele disse aprender a amar e obedecer os pais. Quer dizer, partiu do campo da consciência da criança. Então a gente trabalha com essas questões. E outra coisa era que ele tinha um sonho. O sonho dele era ter um gato. Né? E os pais compraram esse gato. E ele falava muito nesse gato. E por ser online, ele me apresentou esse gato. E também os desenhos, os super-heróis. E aí, enfim, teve, com o passar do tempo, né, o fechamento das sessões. E no final, né, teve o fechamento dessas sessões e era aniversário dessa criança. Então, eu falei com os pais antes, né, o que eles gostariam de deixar como mensagem para o filho. E aí eles escolheram, na última sessão, ao finalizar, né, fazer um bolo. Então, fechei com a criança, chamei esses pais online e eles, já que não tinha como comemorar com os amiguinhos, os pais fizeram o aniversário dessa criança na sessão, levaram um bolo e deram uma máscara, que naquela época precisava usar a máscara, né, do personagem que essa criança mais gostava. Então os pais, eles estavam ali junto com o filho, realizando o que era significativo, ajudando a ele realizar os sonhos, os projetos de vida dele desde a infância. Então eles fizeram, foi muito marcante, muito emocionante esse fechamento, bem significativo, muito marcante. E essa criança, ela estava tomando medicações e na realidade o diagnóstico dela não era o que estava sendo dito. Então a partir do momento que ele realizou o que fazia sentido para ele, os sintomas, eles pararam de existir, que na realidade era uma frustração existencial que essa criança estava passando. Enfim, é muito marcante esse caso. A gente trabalha com o que faz sentido para a criança e junto com isso a gente também trabalha o que faz sentido para esses pais. Então, o que é que os pais percebem quais são os valores que eles querem educar esse filho? Ou seja, muitas vezes os pais chegam trazendo sintomas da criança e a gente trabalha, e assim, eu trabalho junto com os pais, quais são os valores que eles querem educar os filhos? Tem até algumas atividades para facilitar isso. E entendendo que também o filho está desenvolvendo aquilo que é valioso para ele, que ele é uma pessoa única. Então a gente trabalha a diferenciação.
O que é que pertence a uma criança, né? O que pertence a você? A gente trabalha com a autodeterminação, a diferenciação com relação aos pais. O que pertence a ele pertence aos pais. E os pais são trabalhados valores, né? Que ele quer educar os filhos e se está coerente com a postura que eles estão tendo com os filhos. No processo terapêutico, é definida a quantidade de sessões a partir da necessidade da criança. Tem crianças, geralmente, uma vez por semana, mas dependendo da necessidade da criança, pode ser mais de uma vez. Da mesma forma, o acompanhamento parental também pode ser mais de uma vez. Como tanto crianças, adolescentes e adultos, a quantidade de sessões tem muito a ver com a necessidade do caso clínico, né? Que aí é avaliado junto com o paciente e visto. A alta, ela acontece junto com o paciente, percebendo esses objetivos terapêuticos, esses objetivos de vida, a partir do momento que eles são alcançados, vivenciados e são desenvolvidas habilidades, capacidades, e a pessoa está cada vez mais permitindo ser ela mesma, né? Cada vez mais essa criança, ela está em sintonia e vivendo de forma plena, significativa e está conectada com seus próprios valores. Então, na terapia, acontece o que? A vivência de valores. Não é um momento separado da vida, mas aqui no setting terapêutico, é um momento de vida para a criança, o adolescente, o adulto, a pessoa que está aqui presente. Também para mim, é que nem a água do rio que vai se renovando, né? E a minha missão é ajudar e fortalecer, né? Para ajudar facilitar essa pessoa a realizar o que faz sentido, despertar, promover sentido na vida das pessoas, então vivenciar o que é significativo, o que é valioso, perceber o que encanta e possa realizar de forma prática. Interessante, por incrível que pareça, já tiveram casos de crianças que a criança tinha recebido alta da terapeuta, mas a própria criança pediu para a mãe, para o pai, para voltar para a terapia. Vocês, como assim? E aí a mãe escutou isso, né? Ela disse, mãe, eu tô querendo voltar para terapia, eu tô precisando. E aí eu recebi essa criança, né? E essa criança, ela na realidade, ela é cheia de potencial, de habilidades, de capacidades, e a terapia é um momento em que ela tem a liberdade de exercer os valores dela. Então, a terapia não é apenas quando tem uma questão existencial, uma questão emocional ou uma questão que realmente tem um transtorno, mas pode ser para desenvolver as habilidades e capacidades. Às vezes, de que forma, Tereza? Utilizando a ludicidade, as habilidades. A criança gosta de ler, a gente vai trabalhar com leitura, gosta de massinha, os materiais ou a criatividade. Até também tem crianças que inventam jogos. Elas mesmas criam, então elas não têm um ambiente em que ela vai poder exercer. Sim, trazer também, entrar em contato com seus sentimentos, não apenas os sentimentos, mas aquele chamado que ela tem, a missão que ela sente chamada no momento, para que ela realize o que faz sentido ela como criança. Porque tem uma pergunta, né? O que é que eu vou ser quando crescer? Na realidade, na logoterapia, a gente trabalha o que eu estou sendo agora, como criança, o que é importante e o que eu quero ser. Ou seja, não é preciso crescer para ser. É no momento da infância que eu estou sendo, desenvolvendo habilidades e capacidades. Quando chega na adolescência, eu vou ter mais clareza, mais direcionamento. O que acontece? Quando as crianças, os sonhos, os talentos, os projetos não são vistos, eles são esquecidos, essa essência. Então a gente trabalha com a dimensão saudável da criança, a essência da criança, né? Para que ela possa crescer com saúde mental, né? E ela possa entrar em contato com a dimensão própria dela, da liberdade, da responsabilidade, do processo de escolha. E é isso. Não sei se cabe essa pergunta. Cabe, pode perguntar. Você falou agora sobre
o que a criança vai ser quando crescer. E eu lembro que uma vez perguntaram a Carlinhos sobre o que ele queria ser quando crescer. Foi? Não. Pode dar esse depoimento? Não lembro, me recorda. Foi uma professora que perguntou, cara, o que é que você vai ser quando crescer? Você lembra como foi que ela respondeu? Não lembro. Como assim eu vou ser quando crescer? Eu estou sendo, foi? Foi. Eu não lembro, me conta agora você, que eu tenho que botar a câmera pra você. Vem aqui, conta essa história, chega. Vamos lá. Agora eu vou deixar você sentar aqui, tá bom? Eu vou sentar do seu lado. Pois então explica, vai. Ele falou de uma vez que estava conversando com a professora da escola e ela soltou a pergunta, não lembro exatamente qual era o assunto, mas perguntou, o que é que você quer ser quando crescer? Aí ele respondeu todo cheio de autoridade, eu não quero ser quando crescer, eu já estou sendo o que eu quero ser no futuro. Eu já tenho minha empresa de filmes. Sim, é mesmo. Ele faz filmes. É verdade. Inclusive ele fez até um curta, né? Foi. Depois eu boto por aqui. Sim, vai ficar aqui. Ele escreveu o roteiro e a gente participou na produção do filme. Sim. Inclusive eu também estava lá. Não tá. Vou dar spoiler não, viu? Tá prometido. Tá, Jô. E se a pessoa quer marcar, como é que faz? Só entrar em contato no WhatsApp e marcar a consulta. Eu vou deixar na descrição. Pronto, pode deixar aí na descrição. E aí, tchau vocês, até mais. Até breve.